Mas, vamos lá. Então, onde a gente estava? Então, é uma série de configurações. Então, quando eu falei para vocês o seguinte... Lembra que eu expliquei que o Docker ele tem imagens e a imagem você pode ter uma série de configurações? Esse cara aqui, o Laravel Test, que é o primeiro serviço, é o primeiro Docker, né, a primeira máquina do Laravel Sail, é aqui que roda o PHP e o Composer e o Node. Então, nesse cara aqui, você consegue ver o seguinte, olha, ele fala o seguinte, builda para mim uma imagem, que ele vai dar o nome de Sail-8.2 nesse caso aqui, usando esse contexto aqui, ó, 8.2, beleza? E utilizando o arquivo Dockerfile. Né? Então você vai lá para dentro desse diretório vendor Laravel Sail Runtime 8.2 e usa o arquivo Dockerfile. Então vamos pular lá? Olha lá, eu vim aqui dentro de vendor bin Laravel Sail Runtimes 8.2 e o Dockerfile. Aí a gente começa a entender o que está acontecendo. O que os figuras do Laravel fizeram? Eles fizeram o seguinte. Eles pegaram a imagem Ubuntu 22.04 e criaram um arquivo de configuração em cima, tá? Então no Dockerfile você consegue pôr esses teus scripts para poder usar a imagem e rodar o Docker Compose, falando, Docker Compose, usa esse meu Dockerfile para poder buildar tudo, tá? E aqui tem tudo aqui, imagine, bora fazer isso aqui na mão. Olha lá, ele tem a informação do grupo do que vai rodar o www, qual que é a versão do Node que a gente vai estar usando, versão do Postgres, no caso ele já deixa aqui disponível. E aqui que ele começa, olha, baixa para mim a imagem do Ubuntu versão 22.04. Aí ele começa, roda o Zoninfo, tá aqui, tome. Instala para mim, ele vai instalar todas as dependências necessárias para poder ter na sua aplicação, tá vendo? Ele vai rodar zip, ele vai instalar o OneZip, Git, Supervisor, SQLite 3, Python, DNS Utils. Ele vai instalar um monte de... Ele vai colocar aqui um pacote do PHP, ó. Ele vai colocar aqui ele vai instalar o PHP de fato. No caso aqui, como a gente está no 8.2, logo ele vai instalar o PHP 8.2, né? Ele vai instalar tudo aqui, ó. Tá vendo? Todas as dependências. Vai instalar o Composer. Ele vai instalar o Node, ele vai instalar o NPM, ele vai instalar... O que mais aqui? Ele vai ter até... deixa eu ver. Ele vai instalar o Yarn também, ó, que da hora. Ele tem o Yarn, ele tem o MySQL Client, ele tem o Postgres Client. Tá vendo? Então dentro dessa imagem já tem esses dois. E ele vai configurar todas as outras informações, ó, o Supervisor. Então o Supervisor aqui nesse caso, para quem não sabe, o Supervisor é um serviço do Linux que ele mantém um serviço ativo. Então ele fica assim, olha, tá ativo esse serviço? Não. Então, opa, tem que estar. Então ele sempre vai manter, é um supervisor de serviço, ele sempre vai manter o serviço ativo. E nesse caso, qual que é o serviço que ele está mantendo ativo? É o PHP Artisan Serve. Tá vendo? Olha que legal. Então ele não tem o Nginx nessa máquina. Ele roda o servidorzinho do próprio PHP, né? Do PHP Serve. Tá? Então ele mantém serviço ativo. Olha aqui, tá vendo? E aí ele libera. Aqui tem o PHP init, que é as configurações de init, então ele deixa por padrão 100 megas de upload file, né? E aqui ele inicia o start o container, tá vendo? Entry point, start container. Então toda vez que ele subir, o ponto de entrada na hora de subir o Docker é esse comando start container. Que nada mais ele vai criar o usuário, ó, ele vai criar os usuários, ele vai criar a pasta, ele vai dar as permissões necessárias e ele vai executar o supervisor para manter o serviço ativo, tá bom?